Olá, muito bem-vindo. Esse é o canal Resumindo. Eu sou o Jacques Amaresco e hoje nós vamos falar sobre procedimento administrativo ou processo administrativo tributário. Eu gosto muito sempre de frisar que esse aqui é um canal que a gente procura resumir de maneira inteligente, ou seja, é aquele resumo da parte geral, a gente não se aprofunda, mas com a parte geral a gente consegue resumir e responder todos os questionamentos pertinentes à matéria. Nós começaremos então com o processo administrativo tributário, que é sempre importante dizer que a gente deve esgotar primeiro a instância amigável, a instância administrativa, antes da gente mitigar no judiciário. Então o processo administrativo vem com uma ferramenta muito forte para isso, quando se fala em tributo, em crédito tributário, no tocante a tributo, crédito tributário, a gente então deve esgotar essa questão administrativa de forma amigável, para poder não ter as dispensas que teríamos com a judicialização de um processo e o cansaço e a morosidade que já é peculiar ao sistema judiciário brasileiro. Sem contar que, ao entrar na instância administrativa, você angaria as provas, às vezes, fundamentais para um possível processo de judicialização, até porque seriam provas incontestes, pois são respondidas pelo próprio administrativo, pela própria fazenda, né, pelo fisco. Então, se necessário for judicialização, você teria provas que foram emitidas pelo próprio ente. De qualquer forma, a gente fala sempre que é um procedimento amigável, é o último processo administrativo amigável que você faz antes do contencioso judicial. Nós temos três espécies de procedimento administrativo, de processo administrativo, que são eles o preventivo. Quando a gente fala de preventivo, a gente fala da denúncia espontânea e da consulta. Nós temos também o contencioso, que seria a impugnação, propriamente dita na esfera administrativa, e nós temos o voluntário, que seria a restituição, e aí uma das formas de ser restituído seria através, obviamente, do processo administrativo, com a compensação que a gente já falou em aulas anteriores. Então, falando inclusive dessa última parte do voluntário, quando a gente fala de restituição, a gente, quando paga a maior ou paga indevidamente, a gente pode entrar com um processo administrativo requerendo a restituição. Essa restituição a gente pode receber de duas formas quando deferida. De maneira precatória, o Estado entende que há realmente uma diferença ou um pagamento que não deveria ter sido feito, e ele pode te restituir esse valor de maneira a pagar com precatório ou por compensação, que também é um processo administrativo que o responsável tributário, que o polo passivo, impetra junto à administração pública, ao fisco. E nesse tocante é muito importante falar que a compensação é uma das formas da extinção do crédito tributário, né? Quando a gente pede a restituição através de compensação ou de restituição, ela extingue o crédito tributário e vamos passar então a entendê-la como um método importante, eficaz de extinção do crédito, mas ao mesmo tempo ela é um processo administrativo. Então a gente entende que a restituição e a compensação é uma forma eficaz de extinguir o crédito tributário, mas de outra forma ela é uma espécie de processo administrativo e é daquela questão amigável de você fazê-lo e extinguir o crédito inclusive. Outra espécie de crédito tributário, de processo administrativo, melhor dizendo, seria a parte voluntária. Outra espécie de processo administrativo tributário que nós temos é o contencioso, né? A parte da briga, mas na esfera administrativa ainda, que seria a impugnação, quando você não concorda com algum deferimento, algum ato administrativo, você pode entrar de forma contenciosa com um processo administrativo tributário de impugnação. Essa impugnação, inclusive, ela pode ser referendada depois de uma resposta de uma consulta, que a gente vai ver logo em seguida, que você tem prazo de 30 dias para efetuar, na verdade, o compromisso que for resultado da sua consulta. Você pode impugnar, você tem 30 dias para impugnar, e a impugnação seria uma outra espécie de processo administrativo.
é o contencioso administrativo que a gente chama, apesar de ser entendido como amigável, porque ainda está na esfera administrativa e não judicial. E nós temos a terceira espécie de procedimento administrativo, processo administrativo, que abrange duas, na verdade, que uma é a denúncia espontânea e a outra é a consulta. Vamos falar primeiro sobre a denúncia espontânea, porque a denúncia espontânea é aquele momento onde o contribuinte, o responsável tributário, o polo passivo da relação jurídica tributária, ele verifica que ele deixou de praticar um ato, pode ser acessório ou principal, deixou de pagar alguma coisa ou de prestar um ato acessório, né? E antes que o ente fiscal, né, o fisco, tome qualquer ato administrativo relativo àquilo que foi omisso, que foi deixado de fazer, ele, notando isso, ele vai lá e apresenta o processo administrativo a denúncia espontânea, dizendo, olha, eu deixei de fazer isso, mas está aqui, ó, inclusive já recolhi, já paguei, para evitar qualquer tipo de sanção. Porque qual o grande barato disso? Você fica imune a multas, né, que é a punição administrativa tributária. Então, a denúncia espontânea é importante salientar que ela tem que ser precedida de qualquer ato do fisco com relação àquele tributo. Mesmo que seja uma breve fiscalização, uma movimentação processual, ou qualquer coisa no sentido daquele tributo feito pelo fisco, ela acaba com a denúncia espontânea. Já não teria mais chance o contribuinte de apresentar a denúncia espontânea através do processo administrativo. Então, importante salientar que ela é preventiva, ela previne uma punição. Por isso que o nome se dá processo administrativo preventivo, quando a denúncia espontânea evita essa punição maior, desde que o ente não tome nenhum ato administrativo no tocante àquele tributo. Agora nós vamos falar da consulta, que é outra subespécie, né, da espécie preventiva, quando a gente fala de processo administrativo tributário. A consulta ela tem um decreto da época da ditadura ainda, vejam só quão importante foi esse decreto no momento em que o Brasil vivia, onde normalmente os direitos eram mais suprimidos em detrimento de uma rigidez na democracia, na suposta democracia, que na verdade não existia, era meramente oratória do militarismo vigente à época, uma época de poucos direitos, mas que nasceu durante essa época, em 72, o decreto, que normalmente a gente sabe que uma lei é que vai trazer a regulação daquela matéria e o decreto só vem regulamentar a lei. Nesse caso, não. Nesse caso, o decreto serve até hoje como uma lei. E ela é tão importante que ela sempre é citada nos deferimentos, inclusive, estaduais, municipais e da União com relação aos tributos. O decreto 70.235/72, e ela vem até hoje regulando essa questão com relação à consulta dentro da espécie preventiva do processo administrativo. Então, qual é a mais importante coisa? É uma prova pré-constituída a consulta, porque você faz a consulta ao fisco e você pode até, sem usar a litigância de má-fé, que é importante, não é uma consulta, ela tem aquele caráter que a gente já viu em aulas anteriores, que ela tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas quando a gente formula uma consulta, ela não pode ser qualquer consulta, qualquer besteira, ela tem que ser bem fundamentada, porque se for notado que ela só está servindo, na verdade, para demorar o processo, para fazer com que haja morosidade no tocante à resposta, isso é entendido como litigância de má-fé. E aí há punições que a gente já entendeu dentro do processo que acontece quando o juiz entende que a litigância é de má-fé. Da mesma forma, a gente deverá usar consulta, pode ser usado como suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que seja uma coisa pertinente, que seja uma coisa que não seja tão hostil à boa-fé objetiva que pressupõe os processos, né? No administrativo não é diferente. Então, a consulta ela serve como uma prova pré-constituída. Por que uma prova pré-constituída? Porque se você tiver que, na verdade, litigar ao final do processo administrativo, não concordou, a impugnação não foi aceita, você vai para o judiciário, quando chegar no judiciário, você já tem uma prova pré-constituída, porque você tem uma resposta. Ainda que desfavorável, aquilo pode ser utilizado para você, se algum momento daquela resposta couber dentro do que você quer. Parte dela pode ser favorável, quando ela não é no todo. Então, ela é uma prova pré-constituída. E quem tem a legitimidade para fazer
o processo tributário da consulta. Normalmente, em regra, quem tem essa legitimidade é o responsável tributário. O responsável tributário, o polo passivo da relação tributária, ela tem, em regra, a competência, né, a legitimidade, melhor dizendo, para propor a consulta. Só que ela foi estendida, na verdade, às representações econômicas e tributárias, né? Os sindicatos, a OAB, por exemplo, ela agora também foi estendida a ela como legítima para fazer a consulta inerente a um tributo. E quem tem a competência territorial, na verdade, onde é a competência territorial? Bom, aí nós temos dois momentos. Quando se fala de tributo da União, tributo federal, a competência é do endereço do consulente, do domicílio do consulente. Quem está consultando, quem está precisando fazer a consulta é no domicílio dele quando se trata de um tributo da União, um tributo federal. Porém, quando se trata de tributo na esfera municipal e estadual, é no domicílio, na verdade, do estabelecimento comercial. Então, é sutil, mas nós temos que entender isso. Competência territorial, tributo da União, consulente. Tributo estadual e municipal, estabelecimento comercial. Uma característica importante citada do tributo, da consulta, melhor dizendo, como espécie de processo administrativo, na consulta ela tem que ser escrita, é formal, ela tem que ser escrita para poder ter a suspensão da exigibilidade do crédito e as suas consequências, seus efeitos. Porque você pode fazer de forma oral? Pode, mas ela vai estar suprida no exato momento que ela for respondida. Se você pergunta no balcão para a pessoa sobre uma dúvida, ela vai te responder na hora, ou seja, não suspendeu a exigibilidade do crédito, porque foi momentâneo, ela te supriu do seu questionamento no momento que você perguntou. Então, para que ela tenha os efeitos necessários, a consulta tem que ser formal, tem que ser escrita. Isso é muito importante. Quando a consulta é respondida, positiva ou negativa, você tem um prazo de 30 dias para se adequar à resposta. Ou seja, se ela contrariar a sua consulta em algum tocante e mantiver o ato do lançamento, você vai ter 30 dias assim mesmo para você executar o que for demandado. Porque pode ser, como a gente já viu, uma obrigação acessória. Ou seja, se for um pagamento, você tem 30 dias para fazer o pagamento. Se for uma obrigação acessória, você tem 30 dias para fazer a obrigação acessória. Como exemplo, o tributo te manda anexar algum documento a uma declaração. Então, você tem 30 dias para fazer esse anexo, tá? E esse foi o resumo do processo tributário, do procedimento tributário. Ele é um resumo que, como o nome se propõe, é sintetizar a matéria, mas tudo que você precisa saber inerente a isso está nesse resumo. No próximo vídeo, nós falaremos um pouquinho sobre privilégios e garantias do crédito tributário. Eu sou Jacques Samaris, esse é o canal Resumindo.